Olá, gente, bom dia, boa tarde, meio-dia. Vamos lá, vamos conversar hoje com a Denise Filippo, nossa colega do curso Olhar Contemporâneo. E seguimos aí nossa agenda de conversas ao meio-dia, que é uma ótima troca de experiências. Acho que vocês estão acompanhando aí. Heloísa Montessante, nos encontramos na SP Arte, né? E Rosana, Maju, Diana, olá a todos, Fabrício, Marta Menezes, sejam bem-vindos todos. Essa semana a gente está tendo a Semana do Olhar Contemporâneo. Ontem a gente liberou a primeira aula, segunda-feira. Quem não assistiu, corre lá que ainda dá tempo. E quem já assistiu e curtiu, recomenda aí para os amigos. Algumas pessoas aqui já assistiram, já fizeram o curso, já concluíram o curso e continuam viciados aí no Olhar Contemporâneo. Sejam bem-vindos. E amanhã a gente libera a segunda aula, até sexta a gente libera a terceira, e aí elas ficam disponíveis até domingo. Aí domingo o pessoal tira do ar, e aí semana que vem abre para as inscrições, então aproveitem. Deixa eu ver se a Denise está aqui. Tem a Marta, mandou uma Marta, obrigado, mas eu não posso aceitar porque eu tenho que conversar com a Denise agora. Deixa eu ver, cadê ela? Deve estar para chegar. Deixa eu ver aqui se ela colocou alguma mensagem. E terças e quintas nós temos as nossas videoaulas aí gratuitas que a gente sobe no YouTube. Acompanhe, está bem interessante. Essa semana a gente está terminando uma série aí sobre exposições. Semana que vem a gente deve começar uma outra, e que eu estou trabalhando aí para tentar deixar ela pronta para a semana que vem. Tá bem interessante essa nova série. Tá? Cada série aí desafia a gente e traz conteúdo novo para vocês. Júlio, tudo bom? Maria, quem quiser, quem estiver acompanhando essas lives e surgirem dúvidas aí ao longo das lives, de coisas que vocês queiram perguntar, a gente pode marcar, tá? Acho que tem aí umas 2 ou 3 semanas de lives já marcadas, mas a gente coloca na agenda e conversa com vocês. Aí ficou à disposição nas aulas aí, sejam do curso na segunda, sejam as aulas que sobem no YouTube. A gente tem uma agenda aí rigorosa de conteúdo para passar. Às vezes a gente não consegue parar muito para conversar e trocar ideias aí específicas, mas eu estou à disposição para a gente fazer aí lives e entrar em assuntos como a gente fez aí sobre a arte contemporânea e como é que ela rompe com a estética, e sobre mercado, conforme o H perguntou, e né, a Ana estava falando sobre como a arte contemporânea rompe com a estética. Enfim, esses assuntos aí que vão surgindo, a gente pode se dedicar especificamente a eles nas lives. E deixa eu ver, cadê a Denise? Ela tá entrando aí. Vocês estão da onde? Vocês estão em São Paulo? Então, em que parte do Brasil? Olá, Tapis Volantes. Ensinando aqui a Denise a entrar na live. Cláudia está em Porto Alegre. Ela está falando que não está aparecendo a live como ativa, mas estranho, porque já... agora ela entrou. Às vezes, sei lá o que acontece. Vamos ver aqui. Oi, João, Tudo bom, Denise? tudo bom? E aí,
Deu certo no final, não estava Deu aparecendo certo, deu certo. Não, tava batendo no story. certo. Maravilha. Denise, bom, deu tudo certo. Eu queria, eu acho que essas lives são, como eu falo no começo de cada uma, são interessantes aí para a gente conhecer um pouquinho mais nossos colegas do curso, saber o que eles fazem e conhecer um pouco como é que está sendo essa experiência aí desse desenvolvimento aí, desse novo olhar. Acho que para começar, se você puder falar um minutinho ou dois assim sobre de onde você fala, o que que você faz, se apresentar rapidamente. Tá? Eu vou fazer que nem a Ariane ontem, eu vou fazer uma descrição, né, para quem não vê, né, não pode estar vendo. Então, eu sou Denise, eu tenho 59 anos, cabelo até os ombros, desgrenhado, olho azul, óculos, pele branca, blusa meio esverdeada e uma estante à minha direita de livros. Eu, então, eu sou Denise Filipo, eu vivo no Rio, vivo com meu marido, tenho um casal de filhos, sou avó de um netinho de 2 anos, e tenho uma mãe que está com Alzheimer. A minha formação é de engenheira, aliás, a família toda é engenheira, arquiteto, tudo nessa área. Eu trabalhei quase que minha vida toda, quase 27 anos na UERJ, com a parte de redes de computadores. 11 anos foram em Friburgo, no campus de lá. Depois eu voltei para o Rio, para o desenho industrial da UERJ, que design é uma paixão minha. Paralelamente, eu dei aula em graduação em muitos lugares e fiz um doutorado. E aposentei e agora eu continuo dando aula no MBA da UFRJ, na área do meu doutorado, que é sistemas colaborativos. E isso tem muito a ver comigo, né? Eu sou muito apaixonada por essa área. Também tem uma disciplina que recentemente eu passei a dar, que é outra área que me interessa, que é a internet das coisas. Então, essas duas áreas associadas à educação, arte, música e design são as áreas que tudo junto misturado me interessam, né? É, assim, aí eu aposentei e além de continuar trabalhando e me mantendo ativa, né, junto da comunidade de sistemas colaborativos e tudo, eu comecei a fazer ticar aquela lista de desejos de quando você se aposenta, né? Então, eu faço muitas aulas, aula de inglês, aula de dança, presencial e remoto, faço a sua aula, curso de fotografia. Então, não deu para fazer tudo que está na vontade. E a arte contemporânea entrou não como um desejo lá de, de antes, né? Mas foi surgindo, né? Eu acho que a rede foi me levando a isso, de te encontrar você e perceber que tinha ali algo que eu queria, né? Não sei se você quer continuar daí ou se eu continuo É, falando algo. o que que te fez, por que que fazia sentido para você fazer esse curso? O que que te interessou? Eu acho que o gatilho foi fazer o curso de fotografia, que a professora, o curso é o fotógrafo artista, então a professora puxa muito pelas referências artísticas, né? Não é uma coisa técnica, né? De saber como é que a máquina funciona. E arte, assim, desde criança, minha mãe é arquiteta, né? Eu cresci indo ao MAM, né? Indo passear no MAM. Com 12 anos eu fui para a Europa, já ia a museu, já frequentava. Então sempre tive uma ligação. E também na ESD, né? No desenho industrial da UERJ, eu tive a oportunidade de trabalhar com design de interação com um pouco da parte de eletrônica, que eu tinha abandonado totalmente a eletrônica, mas agora tem uma eletrônica facilitada que é muito usada pelos designers para esses projetos de design de interação, né? Então, eu acho que esses três fatores aí me levam. Aliás, eu também fiz uma faculdade de música e piano clássico, mas nunca mais toquei, né? E lá eu também tive
tive aulas de história da arte de maneira mais formal, né? Então, a arte sempre me interessou, sempre teve no radar. E aquela coisa de... Sabe quando a gente estuda história, que nunca passava da Segunda Guerra Mundial? Pois é, a gente nunca chega na arte contemporânea. E eu tinha a impressão de que eu estava perdendo muita coisa, de não conhecer, né? E aí, quando eu vi seu curso, eu vi sua proposta, assisti as 3 aulas, via aquilo que você falava, né? Arte, educação e tecnologia, o jeito que você falou e apresentou tudo, eu falei, essa aí não tem dúvida, eu vou entrar. É curioso que você falou, né, que a gente não passa da Segunda Guerra Mundial, né, e é verdade, né, dificilmente a gente avança, né, talvez seja muito mais difícil, né, eu acho que quando você olha para trás e organiza numa linha, assim, do tempo, é muito mais fácil, né, você, como se fosse uma historinha, e no presente você tem que lidar com a complexidade do presente, né, interessante. E o segundo grau eu fiz lá na década de 70, 80, né? Então, você ainda estava ali na ditadura. Também, acho que uma outra razão, né. E o do que você viu até agora, que aulas mais te impactaram? Ai, difícil, hein? Eu acho que o do Larte, em particular, é, eu acho que, nossa, várias agora não, a da comida, a do neocolonialismo, eu acho que são assuntos que estavam fora do radar, né? Do meu radar. Embora eu entenda que tem o decolonialismo, né? Mas não era algo que, assim, que eu tivesse parado para pensar alguma vez que fosse, né? Eu tenho alguns amigos que falam sobre isso, eu escuto, mas não foi algo, né, que eu vi até com um pouco mais de formalismo, né? Então, eu gostei bastante. Teve aquela aula que não foi dentro do curso, teve a não esquecer a da Bruna, né, com a questão da neurociência. Teve outras que eu comecei a assistir, né, que são públicas. Então, teve aquela do Unlimited Life, né, que ali também foi uma abertura para mim, a outra daquela da assinatura, né, o fim da assinatura, que você fala de tecnologia. Eu busquei essas, né, para priorizar, porque a vontade é ver todas, né? Mas, e eu priorizei porque também eu dei esse curso, né, que eu dou, né, de sistemas colaborativos recentemente, né, tanto é que eu faltei as 3 últimas aulas, via de educação, a da escola, estão faltando as outras 2 depois dela, e busquei usar, né, isso que foi no curso, dentro do meu curso. Como é que você usou? Bom, para começar, eu usei propondo que o meu curso são só 3 semanas, tá? São 6 aulas, então ele é muito curto. Então, o exercício principal que eu dou é que eles concebam um sistema colaborativo. Posso explicar o que é um sistema colaborativo? Faz Sim. sentido? Tá. Então, um sistema colaborativo é uma área da computação que nem inteligência artificial, banco de dados, computação gráfica, mas é menos conhecida. E é uma área que estuda os softwares, não exatamente softwares, os sistemas que apoiam qualquer trabalho em grupo, trabalho, aprendizado, uma ação social, lazer. Então, redes sociais, jogos multiusuários, e-mail, fórum, WhatsApp, agenda compartilhada, o Google Docs, tudo isso são sistemas para apoiar o trabalho em grupo. E esses sistemas têm determinadas características e complexidades muito típicas, né? Então, essa é uma disciplina. Então, o que eu proponho para eles como exercício é conceber um sistema colaborativo, dado que eles não têm como implementar, é muito pouco tempo, né? É uma turma onde a maioria é desenvolvedor, programador, né? Para eles conceberem
sistema colaborativo, e aí eu dou uns exemplos. Como é que seria um ambiente para apoiar, por exemplo, um grande evento, como foi as Olimpíadas, o Rock in Rio, um ambiente para apoiar alguma questão política, como Interessante. requisitar demandas e tudo. E aí eu incluí, desta vez, como exemplo, que eles fizessem uma obra de arte. Ninguém fez. São em grupo, né? Ninguém fez, mas eu acho que eu exemplifiquei tarde demais, né? E depois eu já uso muita coisa nas minhas aulas, né? Então eu uso charge, eu uso vídeos, imagens. Aliás, eu tenho até um, um link que eu fiz quando eu fui do comitê de um desses eventos de sistemas colaborativos. Eu fiz uma sala virtual com várias charges e imagens. Eu posso passar o link. Eu esqueci Manda. de pegar esse link. Podia passar esse link para você visitar e ver essas obras que eu uso em aula, né? E, enfim, então eu já uso uma série de coisas. Inclusive, eu me lembrei, pensando aqui, eu me lembrei que eu passei um vídeo semana passada, que é uma obra de arte que é de 1980 e que foi a ligação entre Los Angeles e Nova York pela primeira vez. Então as pessoas passavam 3 dias, quer dizer, ficou durante 3 dias, durante 2 horas. No início as pessoas passavam, não sabiam o que estava acontecendo, depois isso saiu no jornal, foi noticiado, e as pessoas passaram aí nesse ambiente para encontrar os seus familiares. E assim, o pessoal grita, fica histérico, porque em 1980 não existia isso, né? Então, eu mostro isso Interessante. para os alunos como uma forma deles verem o impacto, né? Que eles hoje não têm porque não viveram aquilo, mas foi um Sim. impacto. Então, E eu uso fora muita o. coisa. Aí eu usei o trabalho da Shirley e o trabalho dos 100 mil perfis, né? Mas Do, queria ter usado mais. do Constando lá. A Shirley está aí, eu acho, né? Que eu acho que eu vi que ela entrou. A Sheila é colega do curso? Isso. Ah, sim. Eu tirei Eu, foto, mostrei, conversei com ela, e a recepção foi muito boa, porque eu faço uma avaliação no final do curso e pedi que eles fossem muito honestos, perguntando o que eles acharam da inclusão de obras de arte. E eles gostaram. bacana. E o que você está achando do método que a gente usa de ir discutindo cada ponto? Eu acho ótimo porque não é algo expositivo, né? A gente vê, enriquece com olhares que os outros trazem que você nem imagina, né? Ao longo de toda a aula. Então é muito divertido, né? Às vezes vem uma pessoa, caramba, como é que a pessoa associou isso? Então, eu sou muito curiosa, eu gosto das como é que se diz, das ideias diferentes, né? Quando eu fiz meu doutorado, no início eu ficava muito assustada quando eu fazia entrevista com os meus usuários e eles falavam alguma coisa meio assim. Depois eu entendi que aquilo era a parte mais divertida, né? Quando o usuário usa de um outro jeito, entende de outro jeito, não concorda. Aí depois eu passei a achar legal essa parte, porque é aí que tem muita riqueza também, né? Sim, sim, a gente sai da bolha, né? E enriquece aí a visão de. Isso. E E no o. curso também, eu fiz um fechamento, eu dou esse curso desde 2009, né? Mas eu nunca tinha feito um fechamento como que eu fiz dessa vez, né? Então eu fiz um fechamento onde eu falo, né, para eles olharem os cidadãos e não os usuários, né? Olhar a história, né, dos sistemas colaborativos, como é que foi, né? Porque conhecendo um pouco da história do que aconteceu, você entende mais o futuro. E um apoio, né, à ciência e à arte. E coloquei a arte como algo, porque eles, né, na computação a gente quer sempre olhar para frente, o que vai vir, o que vai acontecer, né? E
Então, eu puxei a sensibilidade dos artistas para descobrir o que se passa e também a questão do futuro, né? Da visão deles do futuro. E eu fiquei muito feliz, porque depois de 4 anos, né, desse nosso governo, eu acho que reafirmar a importância da ciência, né, porque eu apresento alguns textos científicos e tudo, no caso eu apresentei sobre fake news, então eu acho muito importante que seja visto como é natural, né, que se use a ciência e a arte para pensar. Sim. E, e, a, e o foco também dos alunos, que eu tento dar para os alunos, é menos técnico, porque a parte técnica eles sabem e é resolvida, né? Mas a outra parte, a parte ética, a parte, né, dessas discussões de segurança, privacidade, o que um sistema é feito, tem os vídeos legais do Harari sobre como é que ele vê o Tinder, como é que ele vê o Twitter, e aí desconstrói um pouco, né? E como é que É a aula isso. da Sondra impactou nessas reflexões? A aula Aquela da da Sondra, Schindler, da Sondra, qual que é a da Sondra? que tem os algoritmos, como é que os algoritmos impactam na sua identidade, onde ela queria fazer um avatar de si mesma e não conseguia porque ela era negra e acima do peso. Ah, caramba, eu acabei não falando sobre isso. Eu ia rever essas aulas todas, porque eu anoto tudo, mas eu vou esquecendo também, né? Então, mas todas essas relacionadas impactaram bastante, né? Acho que E, vale a pena e tentar ir no sistema lá na isso, plataforma e assistir essa, porque isso. é muito direcionada aí o que você está falando. Uhum, entendi. Sim. Eu vou fazer agora um compilado, né? Eu tive que fazer muito rápido e o meu curso tem um período muito pequeno, então é uma certa correria, né? Mas assim, quando eu apresentei a obra da Shirley, que foi por mais tempo, as obras, eu achei que, né, eu fiz a mesma coisa, o que que vocês estão vendo, não foi o primeiro tema, eu nem disse sobre o que que eu ia começar, que eram redes sociais, aí perguntei o que que eles estavam vendo e tudo, e eu acho que causou realmente um impacto, e independente do impacto deles, eu saí tão feliz da aula por ter incluído, sabe, que só para mim já valeu. Que legal, que legal. Acho que só isso já é uma. E na tua vida pessoal, assim, à medida que você vai conectando com o que os artistas estão anunciando aí de para onde a gente está indo, como é que isso te impacta? Na vida social, primeiro eu passei a olhar mais, eu passei a ler mais notícias, né, sobre arte, porque eu lia muita notícia pelo celular e eu resolvi voltar a comprar jornal Olha só, por conta da vista, porque eu ficava muito tempo lendo, né? Eu tenho 9 graus de miopia, uso óculos para perto, né? Uso lente e óculos para perto. não. Então, então eu falei assim, não, eu tenho que parar de olhar celular. E uma das formas é comprando jornal, né? E então eu passei a ver mais as notícias, passou a virar uma referência, os temas de aula, né, passaram a ficar mais próximos no radar. Eu passei a pensar, puxa vida, quanto tempo eu não vou, né, num museu, ver uma exposição. Tem agora, essa eu fiquei bem de olho na exposição do CCBB, o Drift, né? Ah, Que é sim, um. é, Isso. vale a pena. E, e também a outra coisa, porque eu ouvi o seu vídeo de 2 semanas atrás, né? Daquele do robô que desenha. Eu fui numa exposição aqui que tinha um robô, fiquei lá 20 minutos, fui desenhada. Qual que é o robô que E desenha? é aquele. São 3 robôs, né? 3 braços mecânicos que estão numa carteira e a autora, você vai lá, senta e os 3 braços mecânicos falam, desenham 3 vistas diferentes suas. Se você quiser, eu te mando Me manda para eu como é lembrar. que ficou meus desenhos. Você pode até usar em aula se você quiser. E, e então eu descobri que tinha um museu de arte contemporânea aqui no Rio.
que eu não sabia nem que existia. Eu até tenho que ver direito onde é que é, mas Que é está na o minha Museu de listinha. Arte Contemporânea que você não sabia Não que existia. sei, eu procurei no. Não é o MAC de Niterói, né? É um Museu de Arte Contemporânea aqui. Eu tenho que ver de novo onde é que é. Mas já ficou no meu radar de ir, né? Então, voltar a fazer coisas que eu fazia mais, né? Lá a Legal. Fundação Roberto Marinho e outros lugares assim. E acho que eu gosto muito de juntar tudo, né? Que pega referência de tudo quanto é lado e eu acho que vai formando coisas que tem a ver, que quando você vai olhando tem tudo a ver com o que você está fazendo num determinado momento, aquilo parece que se junta, né? Bom, não é à toa, você procura coisas, mas às vezes você não vê que está tão ligado e está mais ligado do que você imagina. É interessante para a sua área, você está com o sistema colaborativo, a internet das coisas, muitos dos artistas aí que a gente propõe Exato. ajudam a gente a refletir, né, para onde o mundo está indo ali com essas inovações todas, né? O É, Consandular, o Ian Cheng, que trabalha com diversos algoritmos ali, inteligências artificiais, o Sondra Perry, sim, acho tem que tem vários. aquele trabalho do Twitter também, né? Porque eu vi que tem trabalhos como o da Shirley, né? Que não usam nenhuma computação ali, mas discutem sobre a área, e tem os outros que usam, né? E eventualmente tem os que usam e não discutem sobre o assunto, e tem os outros que usam e discutem sobre o assunto, e os outros que ainda discutem sobre sistemas colaborativos. Então, assim, é um mundo enorme, né? E bem interessante. E no design eu acompanhei vários projetos de alunos que não eram, a maioria, a ideia era viajar, né? Não ser utilitário, porque eles têm que fazer muitas coisas utilitárias. Então, tinha muitas instalações e, enfim, foi bem Deixa, interessante. na nossa série do Desvendando, que a gente posta terças e quintas, tem alguns, a gente comenta algumas exposições Sim, que falam do transhumanismo, falam da sim, tecnologia, que sim. pode ser interessante. Outro que me ocorre também é uma que a gente fez sobre ah, os artistas que conversam com o pessoal que faz a censura nas redes sociais, entrevistam eles e a Ah, partir dessa entrevista sim, fazem roteiros sobre o que é sim. censurado e é algo assim que realmente chacoalha a gente. O E o transhumanismo também me interessou porque eu co-oriento, não oficialmente, já co-orientei o mestrado, mas é um aluno de doutorado que trabalha com ensino de música, e são os tapetes que você pisa e toca, e agora está passando por corrimão, na linha de internet das coisas. E tem uma questão de você o toque, o contato das mãos entre alunos é que faz disparar os sonhos, né? Então tem sim, uma coisa aí de extensão do corpo, né, que interessa a ele. sim. Maravilha, Denise. Não sei se acho que era isso do meu lado. Não sei se você tem alguma Eu pergunta vou que queira. comentar só duas coisinhas aqui. Eu estou lendo esse livro aqui, que fala Ah, sobre a questão das redes sociais e a máquina tudo. do caos. De quem que era esse mesmo? Eu recomendei ele no. Esse livro é Max Fischer. Tá, que legal. Isso. Eu achei outro dia um livro super legal. Eu estou para postar lá no, no Instagram, né? No grupo da gente. Este aqui, Qual que é a arte Arte brasileira Brasileira para para Crianças. crianças? Que Aqui. legal. E ele tem um monte de autores contemporâneos, Varejão, é, Palatinic, todos têm uma página fala sobre o autor Que e a legal. outra página tem uma atividade para criança, né? Meu Olha, dá neto não está aqui vontade. no Brasil, Adulto pode fazer mas também, né? eu sou criança nessas horas. Aí, olha só, eu fui ver a aula da escola, né?
E aí você falou do modo de ver, é um que tá aqui na minha frente, né? Mas Que ele é esse mais tal. Vê antigo por quem que é o autor, me pareceu que é outro. o Quem John que é o autor? Berger. Ah, é? Então é uma outra edição que eu não. É uma versão antiquérrima, tá? Amarelinho aqui, mas é daqueles livros que você bota e tá ali né? Esse é um E clássico, estava na minha bibliografia de mestrado, assim, é um super clássico, porque sim, realmente. aí eu dei uma olhada no como é que se diz, no outro, né, que você indicou, Novas Maneiras de Ser, né, e tem o outro também que tem o vídeo, já está aqui na fila para ver. Então, eu acho assim, o curso mudou, né, não estava nas minhas prioridades, mas foi seguindo uma linha e abriu muito. Acho que eu já estou multiplicando, né? Você tem uns netos aí, digamos assim. Tá Que, repassando pelo outras, menos a sementinha tá lá, né? repassando, tem outras pessoas, que bom, né? Que bom. Acho que a vida se torna, a gente passa a fazer muito mais sentido das coisas quando a gente atualiza o olhar, né? Se as coisas mudam e o nosso olhar permanece, a gente não entende, né? A gente precisa, É. o olhar precisa mudar também para que a gente entenda né, como as coisas funcionam ali, né? Depois da mudança, né? E acho que tem muita coisa mudando. Eu tenho lido bastante aí para preparar esse novo conteúdo que deve começar a semana que vem. E a cada livro que você vai lendo e cada autor que você vai descobrindo, a gente vai vendo realmente como o mundo está diferente e se a gente não Eu, correr só, atrás, a gente fica eu, obsoleto. só, eu só não fiz o ler para ver, porque eu vou viajar 2 meses e aí para chegar aos livros, né, grandes e tudo, eu falei, não vai dar. Mas numa outra versão eu vou entrar sim. Acho que Sim, até um feedback também para você. legal, Acho que legal, a gente legal. tem que se preparar um pouco para fazer esse curso, né? Sim, sim, precisa ter um pouco de disponibilidade, né? E Isso. maravilha. Então, acho que te agradeço aí a disponibilidade para essa conversa, agradeço quem acompanhou até agora. E essa Eu semana a acabei não gente acompanhando, acabei não vendo. Eu vi que a Shirley entrou, uma colega de colégio também. Não sei quem mais entrou. agradecer aí o pessoal que entrou, que acompanhou até agora. Essa semana a gente está tendo a Semana do Olhar Contemporâneo, que a gente, até domingo, a gente tem 3 aulas gratuitas aí disponíveis e temos ótimos feedbacks ali. A gente liberou a aula 1, agora na segunda-feira, já um monte de gente já comentou. E, e aí, quem estiver interessado em Ariane aqui, mandando beijos, A Ariane mandou beijo, eu vi. quiser conhecer o trabalho, está disponível, é só clicar no link na bio e as aulas gratuitas estão disponíveis até domingo. E, então acho que é isso, Denise. Obrigado aí pela Deixa conversa. eu só fazer uma propagandazinha. Claro. Eu tenho um capítulo de livro escrito que é gratuito, o livro é gratuito, está na internet, web, que é sobre internet das coisas e objetos inteligentes na educação. Olha só. E, e o título é Internet das Coisas e Objetos Inteligentes na Educação do século XXI. Então, quem quiser procurar e achar, seria um prazer. Quem se interessa por essa área, seria um prazer. Que você que É, escreveu. eu escrevi com um colega Olha isso, que com um legal. amigo. Máximo. Que máximo. Maravilha. Pesquisa que você está fazendo. Eu super recomendo. Acho que a gente a Ariane falou, manda lá no grupo. Então, se você quiser mandar lá Mando. no grupo ou postar na comunidade, para as pessoas Aham, poderem conhecer seu trabalho também. isso aí. Tá Tá bom. bom? Então, Tá bom. obrigado, Denise. Obrigado aí o Não, pessoal que ficou até agora. E eu amanhã tem mais. agradeço também. Até Tá mais. certo. Até mais. Tchau.